Eu vi uma cena, teve Enem, né? A prova do Enem, e eu vi uma cena que acontece todos os anos. Hoje eu moro em casa, mas eu morei já em prédio, e quando eu morava num prédio que ficava perto de uma estação do metrô, eu sempre via a cena, perto da hora do portão fechar, das pessoas correndo feito malucas, indo em direção ao colégio, onde elas tinham que ir, e todo mundo nos prédios parava para assistir e ficava vai, 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 para as pessoas conseguirem, mas muitas não conseguiam. E eu fico pensando o seguinte, o que faz uma pessoa que vai prestar uma prova, que só tem uma vez por ano, ela estuda o ano inteiro, se mata de estudar, tem problema com química, física, biologia, tem que fazer a redação é uma dificuldade, também é difícil fazer as provas, administrar o tempo, por onde eu começo, pela questão que eu conheço, pela questão que eu não conheço, gasto mais tempo no que eu não sei, mato logo o que eu sei, e aí ela não consegue entrar porque ela não chega a tempo de fazer a prova. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós somos os responsáveis pelas consequências das nossas decisões. Então eu decidi prestar o Enem e no único dia, ou nos únicos dias em que eu tenho que acordar num horário determinado e sair no horário determinado e colocar uma gordurinha de 15 minutos, meia hora, pouco importa, eu não faço isso. E daí arrumo sempre uma desculpa. Pode ter certeza. Entreviste, e você conhece alguém, se é que não é você, 11 999 592 100. Você já perdeu uma prova do Enem? Você já perdeu o horário de um voo? A questão é a seguinte, qual é a explicação? Sempre vai ser, não, eu chamei o Uber, nesse caso estamos saindo do metrô, mas eu esperava o trem, cheguei na estação, ele tinha acabado de sair, eu peguei o próximo, quer dizer, a sua sorte é lançada na chegada de um trem, na chegada de um ônibus, no Uber que cancelou a sua ida, no táxi que não estava na hora que você imaginou que ia estar. Então, sempre a gente tem uma explicação para não ter feito aquilo que é responsabilidade nossa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente está discutindo as consequências para o Brasil da vitória do Donald Trump e fica parecendo que se em vez do Donald Trump ganhasse a Kamala Harris, a gente não teria que fazer as coisas que a gente tem que fazer no Brasil. Por quê? As coisas dependem de fatos estranhos a nós. Não. Veja, vamos imaginar por um minuto que o Javier Milei não tivesse ganho a eleição da Argentina e tivesse ganho o Alberto Fernandes. Vamos imaginar por um minuto que o Nicolás Maduro não tivesse dado um golpe eleitoral e tivesse perdido a eleição. Vamos imaginar por um minuto que não existisse uma guerra na Europa, envolvendo a Ucrânia, envolvendo vários países, envolvendo a Rússia, etc. Vamos imaginar que não existisse o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Vamos imaginar que não tivesse havido desastre no Rio Grande do Sul. Vamos imaginar que a reforma tributária já tivesse regulamentada. A questão é a seguinte, tudo o que aconteceu, se não tivesse acontecido, da mesma maneira que aconteceram coisas que fizeram você perder a prova do Enem, tira da gente a responsabilidade de tomar as medidas que a gente tem que tomar. Quer dizer, o Brasil está como está, com seus desafios, porque o Milei ganhou a eleição, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, porque temos uma guerra no Oriente Médio, porque o Donald Trump ganhou a eleição, porque o Nicolás Maduro roubou a eleição. Não. A gente tem que olhar para as nossas escolhas, para as nossas decisões, para os nossos desafios e dizer, estamos executando o que a gente tem que executar? Estamos deixando de fazer o que estava errado fazer e passamos a fazer o certo? Estamos dobrando a aposta nas coisas certas? O Brasil está adotando o caminho certo para atingir aquilo que é o seu verdadeiro desafio, que é o bem-estar do povo brasileiro? Estamos fazendo isso? Porque se a gente está fazendo isso, não interessa se fica mais difícil com a vitória do Trump, ou com uma parceria na Argentina um pouco mais ruidosa, ou com um vizinho amalucado na Venezuela, ou com uma guerra que dificulta o acesso e o fluxo, a logística toda. O Brasil tem que parar de olhar para fora e ficar achando explicações de o que muda agora no cenário em que parará. No caso do Brasil, desculpa, nós temos, na questão nacional, um desafio governamental e de sociedade que é
fazer com que o Brasil decole. E o Brasil decolar envolve um trabalho ativo da iniciativa privada, que a gente vê o esforço que a iniciativa privada faz, um trabalho ativo das autoridades, e a gente vê como aí a coisa engripa. Engripa no judiciário, engripa no legislativo, engripa no poder executivo. E é isso que está acontecendo. Um nó das autoridades que se perdem em discussões insalubres, que se perdem em discussões que corroem, mas são improdutivas, em vez de tentar sentar para resolver. Veja só a questão da segurança pública brasileira. O Brasil hoje é um país sem igual. Não há país do tamanho do Brasil com a taxa de criminalidade que a gente tem. Não há. Não há país com o nosso grau de desenvolvimento com a taxa de criminalidade que a gente tem. Não há. O Brasil, para encontrar países com uma taxa de criminalidade pior, tem que encontrar países com menos PIB, ou com menos renda per capita, ou com uma estrutura econômica menos sofisticada. Aí sim a gente vai achar países mais violentos, com mais homicídios, sem falar nessa roubança geral que você não pode sair de casa que toma o teu celular, com um bandido apontando a arma. Não existe. Você chegar para um europeu e vai para qualquer... Olha, vai para a América Latina, tenta achar um país onde você está andando na rua e uma gangue de motoqueiros vai cercar você e roubar teu celular. Você não vai achar. Você não vai achar. Você vai achar países onde você pode sim ser roubado, mas o roubo é sempre menos violento. Sempre menos violento. Ou então você vai para países muito piores do que o Brasil, na renda per capita, países desinstitucionalizados, uma zona completa. O Brasil, portanto, é o país em pior condição. Não há país pior do que o Brasil na área de segurança pública quando você compara países semelhantes. E, no entanto, a gente não consegue enfrentar a questão da segurança. Por quê? Porque o Donald Trump ganhou a eleição? Porque o Milei ganhou a eleição? Porque o Maduro roubou a eleição? Porque tem guerra na Ucrânia? Porque tem guerra no Oriente Médio? Não, claro que não. A gente tem os nossos problemas independente de tudo isso que está acontecendo lá fora. O Brasil tem que parar de olhar para fora para arrumar desculpa e tentar explicar por que a gente não avança. Fizeram uma reunião ridícula do presidente com um monte de governadores, absolutamente improdutiva. Quer resolver um problema? Não faz reunião. Não quer resolver um problema? Vamos fazer uma reunião. Fazemos uma reunião e então não sairá nada dali. Como não saiu? Como é que pode sair uma decisão de uma reunião que tem o presidente e 20 e tantos governadores? É ridículo. É ridículo. Aí pega na área econômica. O Brasil precisa fazer um corte orçamentário, não tem conversa. Não se trata do Lula querer, não querer, o Haddad querer, não querer, a Simone Tebet querer, não querer. Aliás, esses dois querem. Não se trata disso. Temos que fazer. Por quê? Porque temos que fazer, porque o Brasil não está cabendo dentro do orçamento público. E a gente não consegue fazer o corte. E o corte sai modesto. Quando sai, nem saiu a lista. Aliás, ia ter uma reunião agora de manhã. Não sei ainda o saldo disso, para a gente poder fazer uma avaliação melhor sobre o tamanho desse corte. A gente tem que dar um choque de gestão nesse país. Não tem cabimento a quantidade de burocracias, de etapas que a gente ainda tem que cumprir com todos os atos e discussões de combate à burocracia que a gente faz no Brasil há 40 anos. Tivemos o Ministério da Desburocratização há 40 anos e a gente não conseguiu vencer a burocracia, porque a burocracia ela é que nem mato, que nem unha. Ela sai crescendo e a gente não vence. E aí a gente vê os burocratas tomando conta do Estado, a gente vê as corporações tomando conta do Estado, a gente vê essa craca toda criando pagamentos e quinquênios e evoluções e tal, e as coisas não andam. E não andam. Como é que pode a gente não conseguir terminar o processo de regulamentação da reforma tributária? Nós já estamos no mês de novembro e a gente não conseguiu fazer ainda a conclusão do trabalho da reforma tributária. Porque a gente teve eleição. A eleição é tipo Milei, assim, sabe? Teve eleição municipal, então a gente parou. Parou por quê? Por que a gente parou? A iniciativa privada não parou por causa da eleição. A eleição, aliás, é num domingo, até para não atrapalhar a vida de ninguém. Mas os candidatos estão em campanha e todos os que não estão em campanha saem porque eles têm que fazer parte da campanha. E eles não podem fazer campanha no final de semana. Eles têm que fazer campanha de segunda a sexta na hora de trabalho e não deixam de receber salário. O deputado e o senador não recebem zero,
de salário nos meses em que eles se ausentam. Não, eles justificam e recebem a grana igual. E a gente paga essa bandalha. Então, no país da bandalha, no país em que tem desembargador ganhando 200 pau, no país em que tem acertos e ajustes, em que uma vez por ano um cara ganha mais 1 milhão, 2 milhões, não sei o quê, nos salários públicos que parecem baixos e que não são baixos coisa nenhuma, nesse país a gente não consegue avançar nas mudanças que a gente tem que fazer para lá de Donald Trump, de Milei, de Maduro, de Ucrânia, de Rússia, de Oriente Médio. E é patético isso. Então eu quero chamar a atenção. Nossa, a gente tem que ficar atento quando começar uma discussão e ao que muda no Brasil com a vitória de Donald Trump. É claro que a gente tem que entender que mudam algumas coisas. Existe um cenário novo. Mas no cenário velho estava tudo arrumado. Entendeu? E se a tal da Kamala Harris ganhasse, estava tudo arrumado? Não teríamos problema, não teríamos desafios. Se Alberto Fernandes ganhasse na Argentina, não teríamos desafios. Então, é isso que a gente tem que olhar. Parar de olhar para fora buscando explicações, e por isso eu comecei com o que parece exótico, mas é real, parar de olhar para fora e responsabilizar o trem, o táxi, o Uber, pelas decisões que a gente tomou de não sair na hora certa para poder chegar na prova. E a gente tem esses desafios, e no Brasil a gente é rei em criar isso. Desculpa para não fazer aquilo que é nossa tarefa. E é nossa tarefa fazer as mudanças, é nossa tarefa vencer a insegurança pública, é nossa tarefa vencer a nossa insegurança jurídica, é nossa tarefa vencer a nossa insegurança econômica, a nossa instabilidade. É inacreditável e a gente não consegue. E olha, desculpa, os melhores são sempre os eleitos, certo? Os melhores são os eleitos, porque são os mais prendados, têm as maiores virtudes perante o eleitor, do contrário não seriam eleitos. Quer dizer, o Lula foi eleito porque, na percepção da maior parte da sociedade, era ele que deveria conduzir, como há 4 anos se entendeu que deveria ser o Bolsonaro. E assim agora se elegeu um monte, 5 mil e tantos prefeitos para conduzir. Então, as transformações são feitas com aqueles que nós escolhemos. Nós escolhemos aquele que viria a ser o presidente da Câmara dos Deputados, não porque a gente quis que fosse ele o presidente da Câmara, mas é um dos eleitos por nós, sociedade. E, no entanto, esses nossos eleitos não se mexem. E nós fazemos o que para mudar? Nós tocamos a vida. Nós vamos buscar, porque temos que comprar a mistura para a família, temos que pagar a conta do aluguel, temos que pagar a conta do condomínio, ou da prestação da casa própria, ou a escola dos filhos, ou o plano de saúde, seja lá o que for. Mas temos os nossos compromissos. Mas, do ponto de vista cívico, olha o que está acontecendo. Temos um problema. Estamos deixando esses caras largados, e largados eles estão felizes porque eles fazem os arranjos que eles bem entendem, e o Brasil não prospera. Não estamos prosperando. Não é verdade que crescer 3% é sinônimo de prosperidade. Perdão, não é sinônimo de prosperidade. O Brasil não está prosperando. Não há avanço, não há nada. A gente consegue reduzir a taxa de desemprego com uma massa salarial que ganha pouco. A gente consegue reduzir o desemprego com uma produtividade baixa. O Brasil não é player global, a não ser em pontos específicos, mineração e agronegócio e só. Tanto é a nossa irrelevância global que nós temos 1%, pouco mais do que isso, na participação do comércio internacional, e assim é há décadas. Não temos 3%, 4%, 5%, a gente não evolui. Como a gente não evolui em nada, não evolui no turismo. Tem evolução no turismo, claro, comparado ao vale em que a gente viveu, mas nós não somos a bola da vez. Cadê a bola da vez? Até chegamos a ser apontados como a bola da vez e não viramos a bola da vez. E isso precisa acontecer. Países asiáticos conseguiram, países europeus se sustentam ainda que com muita dificuldade, mas num patamar em que a sociedade tem uma renda per capita muito alta e benefícios sociais elevados. Aqui é tudo muito arrastado. Ou a gente encara esse desafio, ou então a gente vai ficar andando de lado feito siri, a gente vai ficar andando nessa mediocridade, a gente vai ficar andando nessa renda média, horrorosa, com uma parcela da sociedade dependendo do Estado e tem que depender porque não tem alternativa. E assim a gente vai achar e não busca uma alternativa para essas pessoas porque não seja a mão do Estado dando uma mesada. Temos que mudar esse cenário. Ou a gente muda e para de olhar para as desculpas externas, ou então o Brasil vai se arrastar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.